Bem-vindos ao podcast Delírios e Colírios. Eu sou Daniel Castanho e junto com o amigo Janes Fidelis, a gente vai fazer perguntas não óbvias para mentes inquietas. É questionar os dogmas, questionar os conceitos e reimaginar muito o conhecimento. E hoje o convidado tem uma história não óbvia e, portanto, a gente vai poder buscar e explorar essa mente criativa, inventiva, empreendedora. Quem é esse convidado, Daniel? Olha, eu vou falar. Eu sou suspeito para falar, Janes, porque eu sou apaixonado por ele, né? O Júlio Pina está aqui. Júlio, que delícia ter você aqui, entendeu? Uma honra. Eu falo o seguinte, tem gente que corre risco, tem gente que rege orquestra, né? E tem gente que busca o invisível, tem uma espiritualidade. E você, Júlio, você faz os três, né? Quer dizer, então você, para mim, esse grande alquimista, é um maestro, é investidor, né? É uma pessoa que eu conheço que é mais espiritualizada. Enfim, então, e tem esse... É um alquimista entre o silencioso, o som, o risco, é algo por aí. E hoje, então, a gente não vai falar só de investimentos, a gente vai tentar entender como se rege uma vida onde realmente o lucro e os resultados é só parte de uma sinfonia. Então, delícia estar aqui com você, um prazer, uma honra, um privilégio. Enfim, estou muito honrado e é incrível ter você aqui. Pô, que lindo, pô. Nem minha mãe falou isso para mim na vida. Não, vamos embora, vamos falar. Obrigado, estou feliz de estar aqui. Não, delícia. Cara, Júlio, primeiro eu queria aqui, assim, ó, numa conversa a gente se encontrou num elevador, tá? Rapidinho. Ou a gente está assim, ó, tá no aeroporto, eu falo, Júlio, você que é o Júlio Pina, tal, me conta quem você é. E em 3, 4 minutos, uma conversinha bem rápida, quem é o Júlio? Um curioso, um caçador de si mesmo, né? Quer dizer, eu estou o tempo todo tentando me encontrar, mas eu sou um cara simples, que tenta usar a sensibilidade para ser feliz. Eu procuraria... Você é um viajante de si. Um viajante também entre tempos, porque você antecipou tendências importantes. Quando foi que você, nessa viagem, se descobriu de músico, é isso? Para um empreendedor que teve toda uma história. Que momento foi essa viagem? Olha, Janes, é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, desde muito cedo, eu aprendi a diferença entre talento e vocação, né? Tá. Então, desde pequeno, minha mãe me botou para estudar piano, ela tocava um pouco de piano, né? Meu pai ouvia muita música, eu passei minha infância toda acordando de manhã aos sábados e estava tocando as big bands, né? Ele tinha uns LPs e tocava big band. Meu pai nem sabia que aquilo era jazz, ele só achava que era big band. Eu falei, pai, isso é jazz. Mas enfim, e aí eu aprendi rápido a diferença de talento e vocação, que é o seguinte, eu tenho talento, eu tenho algum talento musical, mas eu não sou vocacionado para ser músico. Eu talvez fosse um músico frustrado, talvez um músico medíocre, etc. Então, não, nunca. Não, acho que sim. Sinceramente, eu sou um cara muito autocrítico, porque eu vi a excelência, entendeu? Eu convivo com pessoas que fazem excelência naquilo que fazem, especialmente na música. Eu tenho esse privilégio de ter isso. Então, rapidamente eu entendi que eu era vocacionado para empresariar, para ser empresário, para ser executivo, para fazer atividades no campo da gestão, né? E a música teve um espaço para mim muito próprio, muito valioso, mas numa outra dimensão, a dimensão da arte, da conexão com o plano superior, da limpeza dos teus conectores, né? E eu brinco, em resumo, para essa minha resposta não ficar tão longa, eu brinco o seguinte, a música me deu tudo que eu tenho, menos dinheiro. Então assim, que é uma mentira. Mas tem gente, né, que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Exatamente, concordo com você. Então, que lindo você falar isso. Mas assim, eu sou muito, muito grato à música, mas eu aprendi que essas conexões, que essa relação é uma relação que tem um espaço próprio, um da vocação, outro do talento,
E o meu grande aprendizado com a música, e a gente pode falar um pouco sobre isso, é entender a correlação entre os fundamentos musicais e os fundamentos empresariais. Isso é uma coisa divertida para a gente, se vocês quiserem, a gente explorar. Eu quero. Então, quais são? Entra um pouco no que você acabou de descrever. Quer dizer, então, porque muitas vezes, Júlio, a música, a parte mais nobre da música, principalmente do piano, é a pausa. A música, muitas vezes, você tem que desacelerar para ela ficar bem harmônica. E às vezes parece que é anti-intuitivo você dizer isso nos negócios. Porque o negócio parece que você tem que acelerar, tem que tudo mais. Claro. Então, eu queria que você explorasse um pouco dessa correlação e em que momentos você acredita o que são as pausas, que é você, nos negócios também, você acredita que também as pausas também são a parte mais importante, também é a parte mais, uma das partes mais relevantes que compõem a música, assim como na música? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o assunto da pausa é um assunto interessante, porque é algo que eu tenho que desenvolver, né? Tenho que desenvolver na cabeça, mas eu sempre olhei para os fundamentos, e falando especificamente da pausa, a pausa está correlacionada tem que separar a pausa do silêncio, tá? Quer dizer, na música, em determinadas harmonias, você tem de verdade uma pausa, ou você tem um espaço, um intervalo que não há melodia, um intervalo que há alguma coisa de fundo. É como se aquilo ali criasse as condições para fazer um link entre uma condição anterior e uma condição futura. A pausa, ela quase que limpa um campo energético para você entrar numa outra dimensão aqui. Lindo isso. A pausa pode acontecer. Do ponto de vista empresarial, em certos momentos, é o seguinte, vamos botar uma pausa nessa conversa? Aquela famosa, vamos dormir? Vamos dormir um pouquinho? Amanhã a gente acorda diferente. E é essa reconstrução natural que a música faz e você pode fazer na tua vida pessoal e empresarial. Outros fundamentos muito divertidos fundamentos musicais, são vários, né? Eu posso falar de orquestração, harmonia, arranjo, ritmo. Estou falando, isso aqui não dá para ser um episódio só, tem que falar uns 5, uma série. Exatamente. Aqui uma é temporada do Júlio. Não imagino. Mas assim, fala, então, eu não queria te interromper, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro, dá para falar muito sobre isso, e acho que todo mundo que está assistindo aqui vai, de alguma forma, entender, né? Quando você fala de harmonia, o que é a harmonia transportando para um ambiente empresarial, ou até, eventualmente, de algumas relações familiares, a harmonia faz? A harmonia, ela traz um equilíbrio no campo cultural. Quer dizer, você ter uma cultura forte, organizada, e que as pessoas possam comungar supostamente os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos ideais, aquilo cria harmonia. Pode até não criar eficiência, mas ela induz a um campo de eficiência, mas ela pode criar as pré-condições para você ter uma companhia, uma operação, uma companhia que seja extremamente eficiente, né? Quando você fala, por exemplo, da orquestração, né? A orquestração está correlacionado a você botar cada instrumento no seu lugar, né? E arranjar isso, geralmente o arranjador cria uma forma de que o conjunto daquela sinfonia ou daquela música, daquela canção, faça sentido no final da história para quem ouviu, né? O fundamento do improviso, por exemplo, Dani, você é o maior especialista em improviso do planeta, né? Quer dizer, e não é o improviso, veja, não está correlacionado a total desprovimento, você fala certo? Desprovimento, Sim. De fundamento, de raciocínio, de lógica. Não. O improviso é você reconstruir uma melodia sem perder a harmonia. Você tem a mesma harmonia de acordes. Isso. Acorde X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. E você constrói uma outra melodia aqui em cima, mas não de forma caótica. As pessoas confundem um pouco. É o jazz. Por exemplo, o jazz. Você improvisar numa empresa não significa você jogar fora
todos os fundamentos, toda a história, Sim, lógico. todas as raízes. Não, eu vou improvisar tentando levar isso a um outro campo. E parece que tem um elemento que dar oportunidade de improviso, como é o jazz, é uma relação de muita confiança e autonomia. Isso. Mas a certeza que não vai desarmonizar, mas que vai gerar uma combinação de acordes, um movimento dentro da empresa. Lindo. Que não é só seguir a partitura Lindo. na rigidez É. racional. É. É também trazer essa emoção desse movimento coletivo que se cria. Isso. Quer ver uma outra coisa, falando da harmonia? Lógico. Não, vai lá, fala. Não, só para fechar esse assunto, é um outro fundamento interessantíssimo, que é o solo, né? É assim, o cara vai fazer um solo. Você está numa orquestra sinfônica, tem, sei lá, 120 pessoas ali, e aí tem o solo daquele... Tem o solo do clarinete. Tem o solo do clarinete, tem o solo do violino, ou do cello, ou do trompete, etc. Olha aquele momento. Toda a orquestra, harmonicamente, e com espírito de equipe, está torcendo demais Nossa, é verdade. para aquele solo desceado. É aquele cara sozinho, com 5.000 pessoas na plateia, com 120 colegas, olhando para ele, torcendo para ele. Ele é solo, ele é solitário, pero não mútuo, porque tem um campo energético que se estabeleceu naquela equipe a favor dele. Quantas vezes você já teve numa reunião, exemplo, faz de conta você e o Daniel, naquele momento o Daniel era melhor se calar, porque o cara que tinha a melhor condição, o melhor posicionamento para ser o representante daquele tema, para defender aquela tese, etc. No momento seguinte já não é mais você. Peraí, o Dani puxa para ele, não, eu tô presente nesse tema, agora é a minha hora. Né? É assim o jazz. O contrabaixo improvisa, o pianista improvisa, o batera improvisa, o saxofonista improvisa, e está todo mundo não competindo, mas todo mundo concorrendo para um resultado harmônico brilhante. Então, um pouco essas brincadeiras assim que são divertidas. Não, isso é lindo, né? E aí você está falando porque muitas vezes, Júlio, seja na música, seja como investidor, como gestor você já foi, diferente, mas como investidor, ou na música, ou mesmo em relação à espiritualidade, você tem que acreditar no invisível. Né? E é o que você fala aí da energia. Né? E aí você tem que, muitas vezes, tem que abrir mão do palco. Quer dizer, quando você tá lá e como você fala assim, olha, tá bom, eu vou dar o palco agora para quem está do meu lado, porque ele é a melhor pessoa para jogar. Isso é uma coisa linda que tem que acontecer nas empresas. É verdade. Né? E a hora que você tava falando de uma coisa, já que você entrou nessa questão da energia, você acredita que existe uma música que realmente rege, né, a sociedade como um todo? Uma música que a gente, às vezes, não consegue escutar. Você pode até sentir, mas você não necessariamente escuta, que é algo maior. Como que você se harmoniza com esta música, que parece que ela transcende? E muitas vezes todo mundo fala, o universo devolve o que você entrega. Né? Então, enfim, é algo assim. Então, primeiro, se você acredita nisso, nessa questão da energia, que ela transcende, já que você falou que a orquestra inteira está abraçando aquele solista, né? Se isso acontece na sua vida, se isso acontece nas empresas, como que você e como investidor, como você analisa que as pessoas que estão lá, esses líderes ou quem você está investindo, se você leva em consideração algo invisível que você não consegue descrever? Eu sou absolutamente testemunha disso, né? Fazendo a correlação com a música que você está dizendo, é o seguinte: todo dia eu acordo com uma música no ouvido. Todo dia eu acordo com a música. Não sei porquê, é uma música no ouvido. Cada dia uma? Cada dia uma. Espontaneamente. Todo dia eu acordo com a música. E tem horas que a música me enche o saco, porque ficou um negócio repetitivo. Eu falo, chega. Eu falo, chega, sai. Aí ele tenta voltar, eu falo, sai. Ele tenta voltar, sai, até que ele sai. Então é muito engraçado. Mas eu acho que existe um maestro, né? Que esse maestro chama-se Deus. Né? A forma como eu me conecto para entender qual é a música do dia, porque às vezes é funk. No dia seguinte é pop, no outro dia é jazz. Outro dia é música transcendental, clássica, sei lá o que for. Então existe uma regência, evidentemente, nisso. Né? E agora, o processo de se conectar com esta suposta música
se dá de várias formas. O meu vem da oração, o meu vem de uma conversa como essa, que você me faz perguntas que nunca ninguém me fez na vida, né? E eu me conecto e sou imediatamente jogado numa outra dimensão para tentar encontrar uma resposta sincera, espontânea, que faça sentido, né? Então eu acredito sim. E a mesma coisa se aplica às empresas. Sabe por quê? Porque as empresas são formadas por pessoas. A gente tem que se lembrar, as pessoas acordam diferente todo dia. Naquele dia, se você tivesse uma medição do nível de conexão, do nível de presença, do nível de ansiedade, no nível de capacidade de abstração do teu time, cada dia vai estar diferente. E aquele time vai estar rodando numa música diferente. Já aproveitar. E tem a ver com a frequência, né? Isso. Eu acho que as empresas, assim como a orquestra, eu acredito que tem uma frequência do coração. Que quando todo mundo bate na mesma frequência, aí você criou uma harmonia incrível, seja na orquestra, seja na empresa. E você só consegue fazer coisas extraordinárias. Eu falo que existem as empresas ordinárias, as mais ou menos, as ordinárias, as ordinárias incríveis. Depois as extraordinárias. As extraordinárias, elas têm que estar em sintonia, estar em harmonia, na mesma frequência, todo mundo com o coração assim, integrado, que é o que vale para a orquestra, que faz coisas extraordinárias que você nem imagina, assim como aquelas empresas que fazem isso. Aproveita essa fala, trazendo assim para o mundo terreno, né? Então, e perguntar como é que você vê do divino ao terreno, o humano. Empresas são feitas por pessoas, e Thomas Hobbes vai falar, né, de que o homem, por natureza, é voltado à sua vaidade, à sua individualidade. Se não tiver uma estrutura maior, uma partitura, um maestro definindo, as pessoas se perdem nos seus interesses privados e não entendem o coletivo. Num outro momento, Jean-Jacques Rousseau traz um outro elemento, né? Que essas pessoas, elas acordam bem muitos dias, mas durante o dia elas se corrompem. Elas vêm com uma boa vontade, mas essa boa vontade é corrompida por esse mesmo grupo social que está. Você se deparou com esse paradoxo na gestão? Você entende que tem que ter uma partitura para reger melhor, um maestro, ou esse espontâneo de um social poderia se organizar sem se corromper? Pode haver um espontâneo sem corrupção, né? Eu acho que a lógica da partitura está correlacionado a um mínimo de capacidade que as empresas têm de definir nortes. As empresas não podem ser caos humanos, né? Seria extremamente improdutivo. Mas se você trouxer para o mundo real, empresas de imenso sucesso, que se despontam cada vez mais com sucesso, um sucesso perene, né? Vamos ver a perenidade, são empresas que tiveram a capacidade de dar mais liberdade, a possibilidade de as pessoas serem mais autênticas, né? Tem um grande erro que eu cometi durante muitas décadas da minha vida de supor que eu podia ter controle das coisas, né? Quando eu descobri que eu não podia ter controle das coisas, foi a tempo. E tempo é o seguinte, eu já tinha essa semente dentro de mim desde novo. Por mais que eu me julgasse um cara estruturado, do ponto de vista de raciocínio, um suposto bom planejador, eu vi que na minha vida, nada do que me aconteceu na vida, no plano pessoal ou plano empresarial, nada foi planejado. Tenho 3 filhos, não planejamos nenhum filho. Tive uma carreira profissional, nunca falei assim, qual é o teu sonho? Eu quero ser o presidente da sua empresa. Eu nunca falei isso. Eu não planejei rigorosamente nada. Aí você fala assim, porque eu nasci com um atributo diferente, de uma sorte descomunal? Não sei, mas eu tenho uma lógica de deixar o flow ir comigo. Eu acordo de manhã, eu tenho que olhar de manhã para ver o que eu vou fazer, porque eu não tenho rotina, eu não consigo ter muita rotina. Ainda que eu tenha que ter rotina, porque se deixar eu vou me dispersando, eu sou bastante disperso, eu sou multi-interessado. É muito difícil, às vezes, você explicar como você é.
Bom, eu sou casa, trabalho, trabalho, casa, família, família, trabalho, família, trabalho, trabalho, família. Quer dizer, eu não sou só isso. Ainda que sejam prioridades para mim, eu tenho vários outros campos de interesse. Mas eu planejei isso, não, as coisas vão acontecendo para mim. Então, eu acho que cada vez mais as empresas incutirem nas suas equipes de que o controle ele é vazio, ele é improvável, Perfeito. ele é impossível. E que as pessoas possam, de fato, estar se entregando na sua capacidade de abstrair, de enxergar o abstrato, de criar, de inovar, de criar novos caminhos. Essa é a chave do sucesso. Boa. O Júlio, e você investe em várias empresas, né? E tem uma trajetória incrível, com um track record maravilhoso de sucessos, enfim. E às vezes você então convive também com muitas pessoas que tiveram sucesso absurdo e outras que não tiveram tanto sucesso. E a hora que você compara as duas, né, ou empresas, é uma linha muito tênue. Aquela lá que teve um sucesso absurdo, ela não é tão mais extraordinária do que é uma outra que não teve tanto sucesso, ou até teve um fracasso. Uhum. E aí você chamou agora como uma vida de sorte, né? Mas o que é sorte para você? Quer dizer, o que é, quando você fala dessa linha tênue entre você dar muito certo ou não dar certo, é muito mais, quer dizer, você acha que isso aí já é destino ou é o livre-arbítrio de você, de alguma maneira, interagir com essa bola que, como a vida atrás, joga com você? O meu sogro falecido falava para mim assim, quanto mais sortudo, quanto mais eu trabalho, mais sortudo eu fico, né? Essa é a coisa. Olha só, eu acredito em graça, eu acredito em bênção. Eu acho que tem pessoas que são mais abençoadas do que outras, eu acho isso, né? Todos somos filhos de Deus, mas tem uns que estão na graça, outros estão nas trevas. Enquanto você estiver na treva, você está na desgraça, né? Mas enquanto Entendi. você está tentando buscar a luz, mesmo que você ainda esteja meio nas trevas em algumas situações, mas você tem lá a oportunidade. Então, eu acho que eu perdi. Esqueci a pergunta. Faz de novo. Eu fiquei agora pensando na graça e na desgraça. Qual que era a pergunta de novo? Eu quero que você me Qual que faça. é a pergunta que eu falei? Da sorte. Hã? Sorte. Então, no sentido da porque assim, o que eu quero falar, Júlio, assim, existem, eu convivendo com muitas pessoas muito bem-sucedidas e outras não tanto, né? Eu mesmo, quando eu olho as duas, eu falo, essa pessoa tem 10 vezes mais patrimônio do que essa outra, mas ele não é 10 vezes mais brilhante. Não é 10 vezes mais brilhante. Né? E isso, e algumas vezes, até você se compara. Você fala assim, olha, o que me ajudou também é a respeitar muito as pessoas que não foram tão bem-sucedidas quanto eu sou em algumas coisas e tal, quanto você é. Então você olha e fala assim, eu não sou. Parece que você desarma aquela arrogância que você tem. Porque é algo que você entende que não depende de você. É algo que, de alguma maneira, dependeu da sorte, ou dependeu de algo divino, ou dependeu de como você encara a vida. Isso. Né? Então, por isso que eu falei, aquilo lá é meu destino, ou aquilo lá é a maneira como eu interajo com a vida, e a vida me devolve da mesma maneira que é o meu livre-arbítrio de reagir às coisas que eu não planejei. Isso. Né? Então, aqui você atribui esse sucesso desproporcional à competência de algumas pessoas. Esse é um ótimo ponto, né? Se eu tivesse a resposta, eu seria Deus, né? Quer dizer, porque tá aí residem mistérios importantes, né? Seria muito presunçoso estabelecer que tem pessoas que têm mais sorte do que outras, não. Aí, voltando à história de quanto mais eu trabalho, mais sortudo eu fico, eu vejo que todas as pessoas que tiveram muito sucesso não tiveram do acaso, tiveram capacidade, determinação e uma grande capacidade de execução. Mas, sobretudo, talvez você encontre, na maior parte delas, não em todas, porque as exceções existem, é uma capacidade imensa de liderar pessoas através do serviço a essas pessoas. Porque
é um lugar comum para quem já estudou sobre isso. Fala assim, o grande líder é o líder que existe para servir aos seus liderados e não o contrário. Se você for olhar, esses caras encontraram formas de motivar, de mobilizar, de dirigir, servindo essas pessoas, estabelecendo relações de confiança entre elas, de modo que pudessem inspirá-las e, na relação de confiança, essas pessoas, por forças naturais que o universo cria, quem quiser levar para o campo espiritual pode levar, quem quiser levar para o campo das energias pode levar, tanto faz, mas os campos naturais, eles se acomodam e dirigem, acabam levando. Depois a gente vai falar sobre o Trump, as pessoas falam como é que os Estados Unidos... Assim, eu sou muito confiante na democracia americana. E também sou mais confiante ainda na força da natureza, do instinto de sobrevivência das pessoas, da razão, do equilíbrio. O cidadão americano, um dia ele vai falar assim, isso não faz mais, ô Trump, para com isso, eu não faço mais, para com isso. Então as forças naturais levam à arrumação dessas coisas. Então acho que os grandes líderes de sucesso, os caras tiveram mais sorte do que os outros, não foi por acaso. Eles tiveram a clarividência de serem determinados na execução, mas muita capacidade de mobilizar pessoas, servindo a essas pessoas, estabelecendo relações de confiança. Eu concordo tanto, inclusive eu acredito que quem promove o líder são os liderados. Não é o líder do líder que promove o líder. Quem promove um líder, efetivamente, são os liderados. Você sabe que Correto. nas colmeias das abelhas, o paradoxo é, as operárias definem a rainha ou a rainha define, né, o seu reinado? E as operárias definem a rainha. Então elas ficam atentas à capacidade produtiva, de contribuição e tal. Mas eu queria puxar aqui, que você falou um negócio muito legal, tem pessoas pobres sendo muito ricas, né, Daniel? E nessa sua fala, Júlio, quando é que você descobre o diapasão do propósito? E você já viu pessoas com objetivo muito claro, mas encarceradas no objetivo, que se submeteram para a vida, mesmo tendo sucesso? Já. E agora, assim, bom ponto. Eu nunca vi ninguém de sucesso não ter propósito. Nunca vi. Mesmo que seja um propósito, assim, é isso mesmo? O teu propósito é ganhar o máximo de dinheiro possível. Ok. Assim, ok, é possível. Defina sucesso. Sucesso é um momento que você tem a certeza pessoal, confirmada por um entorno, de que você fez uma boa coisa. Bacana. Você teve um resultado equilibrado, harmônico, produtivo, que contribuiu para as pessoas, de alguma forma. Contribuiu para a humanidade, contribuiu para a tua comunidade, contribuiu para o teu prédio, para o teu bairro, para a tua família, para o teu vizinho. Assim. E veja bem, sucesso é isso. Eu tenho uma brincadeira de dizer, o máximo de sucesso que você pode ter como pai é quando o dia que o teu filho te liga e te convida para jantar nas sextas-feiras. Teus filhos te chamarem para jantar nas sextas-feiras, você deu certo como pai, você deu certo como mãe. Né? E eu tenho isso. Esse ponto eu tenho. Eu posso não ter outras coisas. Mas os nossos filhos nos chamam para jantar sexta, sábado, para viajar. Então, por quê? Porque a gente estabeleceu uma relação de confiança, uma relação de servir a eles, de tá tentando estimular coisas agradáveis. Tem pais que são desagradáveis. Né? Eu já fui muito desagradável com meus filhos em algum momento, possivelmente. Mas assim, a gente tem que tentar fugir disso. E a métrica de sucesso é cada vez mais diferente. Mas acho que está muito correlacionado ao resultado final de ter produzido bem. Com propósito. Com propósito. E esse seria um valor inegociável sobre qualquer tentação? O que é um valor inegociável para você sobre qualquer tentação? É para o bem comum? Está contribuindo para o quê? É como se fosse uma prova, 3 perguntas, 4 perguntas. Contribui para a sociedade? Contribui para o bem-estar da humanidade? Tem 3 ou 4 perguntas, mas estão todas correlacionadas a... isso te levou a um estado de bem-estar? Porque a felicidade aí tem uma discussão super complexa, né? O que é felicidade, etc. Para cada um tem uma lógica. Mas contribuiu para uma relação positiva de você com você? Você tem um equilíbrio? Você encontrou o teu eixo? Você tem paz?
talvez uma boa definição é isso. Você ficou em paz com aquilo? É uma boa. Eu vejo muitas pessoas que têm propósitos no campo do financeiro, no campo da relação de gerar dinheiro, de construir patrimônio, que eu falo, legal, o cara tem um propósito no cognitivo, eu quero ganhar o máximo de dinheiro que eu puder. Eu tenho a meta de ser o terceiro homem mais rico do mundo, do planeta, das terras, da minha rua, não importa. Eu tenho determinadas metas quantitativas. Mas quando você vai olhar, existe uma angústia permanente ali. Existe um estado de instabilidade emocional permanente. E as pessoas podem parecer serenas, mas existe um vazio, tem um vago da matéria. O vago da matéria, ele é cruel, porque ele mexe com as tuas células. As pessoas adoecem. Sim. As pessoas morrem. E morrem antes da possibilidade de ter aproveitado aquela matéria em favor de relações com pessoas, de ter prazer, das viagens, dos barcos, dos aviões, das comidas, das bebidas, dos vinhos, etc. Será o que for, tem um vazio nessa história. Mas eu respeito as pessoas que usam o dinheiro, ganharam dinheiro honestamente, usam o dinheiro para determinados prazeres. Todos nós fazemos um pouco isso. Mas o problema é fugir do vazio. Isso. Tem um vazio da matéria. A matéria é cruel em criar vazios dentro da tua alma. E você fala assim, por que eu estou angustiado? Por que eu estou ansioso? Eu tive boas notícias, ganhei isso, fiz aquilo, aconteceu aquilo, mas por que eu estou angustiado? E você sabe que quando você está... Quem sabe a resposta para isso é se as pessoas tivessem uma dúvida existencial. Se você tivesse a possibilidade de implantar uma dúvida existencial na cabeça de todo ser humano, qual seria? O que você fez hoje de bom para o universo? Todo dia de manhã, eu falo isso para mim. De manhã, ou no final do dia, eu falo assim, como é que foi meu dia? Pode levar 5 segundos assim, como é que foi meu dia? Eu fiz alguma coisa que possa ter criado condições para melhorar o universo? A vida, de uma forma geral. Tem dias que eu não. Aliás, tem muitos dias que eu chego à conclusão que não. Mas tem algum momento da sua vida que você sofreu uma queda tão grande, mas hoje você só rege essa sinfonia? A sinfonia que você tem na sua vida é decorrente de alguns momentos que você lembra, e aqueles momentos é que definiram de uma maneira muito profunda quem você é e o que você aprendeu nisso. Não sei nem contar o momento, mas qual foi o maior aprendizado desses momentos que são tão difíceis e que não só te aproxima de uma espiritualidade maior, como o Janes colocou, mas às vezes fez você se tornar quem você é hoje? É óbvio, ou sim. Eu não acredito em sorte, né? Eu acredito em graça. Né? Então eu sempre fui muito agraciado. Eu tive muito pouco problema grave, né? E o terceiro filho, o Pedro, nasceu com hidronefrose bilateral. Ele tem 38 anos, é um atleta, mas ele nasceu com os rins obstruídos. Então ele operou com 1 semana de vida, depois voltou para casa, voltamos para o hospital para operar 3 meses o outro rim. Então foi um turning point importante, né? Porque ele tinha risco de morte. Nasceu com os rins obstruídos, etc. E aquele momento foi um momento que me elevou o primeiro contato com a ideia de que esquece o controle. Sim. Entrega, faz o que tem que ser feito, toma as atitudes, né? Não é parar, porque as pessoas confundem um pouco de você ser protagonista da tua vida ou você ter controle total da sua vida. Aí você teria Deus. Isso é uma diferença enorme. Sabe aquela pessoa? Não, eu sou protagonista da minha vida, eu não sou da vitimização. Tem muitas pessoas que são vítimas, passam a vida toda vitimizadas e culpando alguma coisa que não parte por ele, né? Então, eu acho que isso é muito ruim para a humanidade. Então, meus principais momentos de turning point foram momentos... Esse momento do nascimento do Pedro, aquilo me fez acreditar que, seguinte, eu tenho que estar mais próximo cada vez de um plano maior.
E há um ano e pouco atrás eu operei meu coração, né? Eu tinha histórico de herança genética, abriu o Nem peito. me fale, nem me fale, Exato. nem me lembre. Você sofreu mais do que eu, né? Mas, enfim, eu operei o coração, não senti nada antes, eu sempre fui atleta, não senti nada durante, não senti nada depois, mas o fato é que eu fui convidado a recauchutar as minhas artérias, que eu já tinha obstrução há muito tempo, por conta de herança genética. E daí para frente eu recebi um outro recado importante, né? Então são dois incidentes críticos, né, que não são, graças a Deus, não são desgraças, né? Não são coisas muito, 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 muito graves, mas eu soube talvez receber esse recado e tentar me reposicionar, né, de uma forma objetivando menos controle e mais entrega do meu tempo, da minha vida ao give back, que esse é outra avenida de coisas legais. Você sabe que a gente, e você como muito, né, religioso e tal, também sou, a morte, muitas vezes, a grande questão quando você pensa na morte, para mim é morte você deixar ir uma parte que já nem pertencia mais a você. E a ressurreição é algo como se você tivesse grávido de um outro Júlio, que ao você deixar de ter apego àquilo que deixava você mais confortável, surgiu um outro Júlio. E aí, não posso nem pensar nisso, que já me dá um frio na barriga de imaginar que você ficou perto. Não quero nem falar essa palavra e não consigo pensar nisso mesmo. Mas entendendo que você, passando por uma cirurgia que você passou, complexa do coração, você, de alguma maneira, assim também com o teu filho, você também sentiu ali a morte. E a minha pergunta, Júlio, qual foi o Júlio que morreu? Porque em algum momento ali, você, quem sabe, deixou algumas convicções que você tinha para trás. E aí ressurgiu um novo Júlio, né? Qual foi o Júlio que morreu e de alguma maneira que surgiu depois daquele episódio que aconteceu com você? E se você também quiser descrever, que está um pouco mais, está 38 anos, né? Aquele outro Júlio que também nasceu há 38 anos, quando seu filho nasceu. Mas eu queria, o que foi ressuscitado, né? No momento que você passou por essa cirurgia no coração? Eu diria que em alguns aspectos, né? Menos egocentrismo, né? Isso é uma bela discussão, né? Bom, eu era egocêntrico, eu nunca me julguei assim, mas eu posso admitir que, em certa medida, eu posso ter sido, sim, egocêntrico, né? Posso ter tido atitudes de vaidade, vaidade em alguma medida? Também sim, acredito sim. A insensibilidade de perceber determinadas relações, por mais que eu me julgasse, não, sou um cara sensível, a música me ajuda, a minha espiritualidade me ajuda, mas até a página 4, depois até a página 10 já não é tanto. Então você tem que aprender, né, a ter consciência de quais são as mentiras que você conta para você. Perfeito. Eu comecei a fazer terapia, eu já fiz terapia várias vezes na minha vida. Comecei a fazer ano passado. Voltei a fazer, né? E aí a terapeuta chegou para mim e falou assim: Júlio, o que você veio fazer aqui? Olha, eu não sei direito, que foi uma amiga minha que indicou você e eu estava querendo conversar, mas assim, eu talvez queira com você descobrir todas as mentiras que eu conto para mim. Umas que eu sei, que não fazem mal para ninguém, famosas mentirinhas, classificação de mentirinha. Outras eu sei e eu achava que não fazia mal, mas descobri que podem fazer mal para as pessoas. E terceiro, que eu não sei. Quero descobrir todas. Então, o Júlio novo é um Júlio que quer estar de frente diante da verdade. Da verdade. Então, eu acho que essa coisa pode resumir um pouco todo o ânimo que eu tive no meu incidente crítico lá do nascimento do Pedro,
me trouxe uma dimensão de mais atenção para a família, de mais valor à família, etc, etc. E esse homem de hoje aqui falou assim, pô, cara, vamos parar de se enganar, né? Vamos parar de se enganar. Você sabe que... O meu psicólogo, eu falei para ele, olha, eu quero mais ou menos isso, né? Eu sei que você falou mais forte das mentiras. Eu falei, eu quero me curar daquilo que eu não conto para ninguém, nem para mim. Isso é maravilhosa, sabe? Já tô puto aqui porque eu não tive essa ideia. Não, mas é isso, né? Quer dizer, então isso aí é forte isso, porque que aí, Júlio, eu acho que a gente dá exemplo de falar para o psicólogo, mas se você chegou para o seu psicólogo e teve coragem de falar isso, é porque você está aberto aos sinais que o universo te traz e você está atento ao que você está fazendo e o porquê que você faz o que você está fazendo. E muitas vezes a gente continua fazendo o que está fazendo e quando você se defronta com alguma coisa muito grave, você mesmo se questiona e fala, cara, por que eu abri mão de uma coisa tão valiosa em detrimento dessas pequenas doses de dopamina barata? Né? É isso. Quer dizer, então, eu acho que a grande beleza da vida é você entender o que realmente faz sentido, o que vale a pena e não se render a essas pequenas doses de dopamina barata que realmente, de alguma maneira, é tanto ruído, é tanta coisa acontecendo ao seu lado que você não percebe. E quando você se dá conta, você fala, uau, o que é realmente valioso na minha vida? E sabe que tem uma tanatologista brasileira que estuda esse processo de transição do ponto de vista da medicina, inclusive, né? E da espiritualidade da medicina. E ela percebe que a maioria das pessoas, ela descreve, né, querem ter uma transição rápida. Não, eu quero nem saber, eu não quero ter um processo, quero ir muito rápido. Mas aí eu vi a tua reação, né? Se fosse rápido. O tempo da despedida, o tempo de celebração da vida, o tempo desse viático, né? Desse envio, dessa celebração e da transição. E ela, essa semana, fez uma pergunta que mexeu um pouco com minha reflexão também, me fez pensar bastante. Tem uma onda de longevidade muito forte também, né? Todo mundo quer viver 120 anos, agora com a ciência, a expectativa de vida subiu e tal. Mas ela perguntou, por que você quer viver tanto tempo? Para que você quer viver tanto tempo? Para quê, né? E também essa fala das coisas que me libertam. Aí veio um pensamento budista na minha mente quando você fez esse comentário, que é, se você deseja algo durante essa vida, realize, até perceber que não precisa. Nessa sua experiência, né, que você viveu mais intensa, e que esse novo Júlio volta, ele percebe essas coisas do não preciso mais disso. Você conseguiria eleger isso que você deixa para outras coisas que você quer abraçar? Percebo. Eu ainda estou colhendo os cacos, né? Você está ainda reunindo os cacos, né? Mas percebo sim. Eu não dou mais valor a determinadas coisas, né? Eu tenho menos interesse. Eu sou um cara muito sensorial, né? Eu sou virginiano com ascendente em touro. Seja lá o que for isso, não tenho a menor noção de astrologia. Mas dizem que o taurino é muito relacionado ao prazer, quer dizer, gosta das relações, gosta de viver as coisas, né? E eu sou um cara assim, eu tenho muito interesse. Mas eu perdi interesse em algumas coisas, passei a dar menos valor, né? Eu tenho mais cuidado com o meu tempo, né? Eu tenho gente chata, eu não perco meu tempo. O cara pode ser burro. Agora estou mais aliviado dele estar aqui. Ele Bom, então entendeu podemos o valor começar. desse tempo. Podemos continuar. Então, né? Ufa. Não, é brincadeira, rapaz. Eu tenho muito menos paciência com pessoa chata que pessoa burra, né? Quer dizer, mas, claro, a gente tenta fazer isso. E realmente, eu comecei a refletir, né? Por que as pessoas adoecem? Né? E você pode levar esse mesmo contexto para o ambiente das empresas. Por que as empresas adoecem? Por que as empresas morrem? Adoecem e morrem, né? E eu, nesse processo meu da minha obstrução coronariana, que eu já tinha 7, 8 anos, já tinha obstrução e tudo, enfim, um dia ia acontecer. Eu falo assim, as pessoas adoecem por 3 motivos.
É minha visão, né? Sim. Quem sou eu para julgar pessoas que são muito melhores pensadores desse tema do que eu? Um é aquilo que você bota na boca, né? O que entra na tua boca. Então, assim, você bota açúcar, carboidrato, bebida alcoólica, que vira açúcar, etc., vai fazer mal. Para uns faz muito mais mal do que para outros, é verdade, mas faz mal anyway, né? Eu nunca fui de beber muito, nunca fui de comer muito doce, muito carboidrato, mas eu comia. Então hoje eu cortei 80% e me sinto bem. Segunda coisa que te adoece é os tipos de relações que você leva na tua vida. Perfeito. Quantas relações abusivas e tóxicas eu tive na minha vida. Porque eu achava que fazia parte da minha fortaleza, da minha coragem e da minha competitividade lidar com pessoas tóxicas, em relações abusivas. Eu achava que a superação disso fazia bem, fazia parte do jogo. Ou seja, eu sempre achei que eu era amigo da minha ansiedade. Puta amigo da minha ansiedade. Como eu estava errado. Como eu estava errado. Achava que a ansiedade era um puta de um atributo. Eu costumo dizer o seguinte, já vi um ansioso dar errado? Eu nunca vi. Senso de urgência. Exatamente. Eu nunca vi um ansioso dar errado. Então, esse segundo elemento, eu mudei as minhas relações. Assim, mudei. Não, eu não acabei com amizades, não, isso não. Assim, as mesmas pessoas, eventualmente, que por alguma circunstância eu tivesse algum tipo de relação, pudesse ser abusiva ou tóxica, eu falei assim, queridão, não vamos ter mais essa relação, vamos ter uma outra. Né? E a terceira coisa que... Isso é lindo, Júlio. E a terceira coisa que pode te adoecer é genética. O cara tem histórico de câncer na família, de formação tumoral, o cara tem hipertensão, o cara tem diabetes, mas tem as heranças, você tem que lidar com as suas heranças. Obstrução coronariana, minha mãe botou estente, a irmã dela morreu cedo do coração. Então, enfim, a gente tem um histórico familiar. Então, se eu tenho um que eu não posso cuidar, que é a herança genética, os outros dois, o que eu boto na boca, e o tipo de relação que eu levo, eu posso mudar, isso eu mudei. E estou em paz. Eu estou caminhando para a paz. Eu estou em paz. Quer dizer, eu estou em paz nesse objetivo. Né? Então, isso é uma coisa que me chama a atenção. E outra coisa que desse pós-incidente da minha cirurgia, né, que não tive infarto, eu não infartei, não houve nada disso. Simplesmente foi quase uma cirurgia eletiva. Né? Porque o médico falou, você pode fazer ou não, você pode tomar o risco de a tua obstrução chegar num ponto que você pode ter um infarto. Pode esperar mais. Eu falei, não, vou fazer. Daqui a 5 dias, vou fazer daqui a 5 dias, vamos embora fazer. E eu senti muita paz naquele momento, porque na hora que eu tomei a decisão, eu comecei a agradecer a Deus. E comecei a agradecer a Deus, quer dizer, me cobriu de um manto, claro, evidentemente, não era o cara mais feliz do mundo nos 5 dias que antecederam a cirurgia, mas eu estava em paz. Eu estava em paz. Estava confiante. Isso é lindo, né? Quem sabe a coisa que a gente mais possa, enfim, mais preciosa que a gente possa almejar é ter essa paz interior. Exato. E aí você falou as 3 coisas, Júlio, eu estava pensando aqui uma quarta, que você falou que você come de verdade, o que os outros, né, te impactam, e genética. Mas assim, tem uma coisa que é o que você transmite. Então eu digo, se você comesse as palavras que você diz e o que você deseja para os outros, isso ia te dar uma indigestão ou ia deixar você saudável? Brilhante. Né? Brilhante, Dani. Então, brilhante. É que quando você falou da ingestão, a ingestão nossa, ela transcende, não é só a comida. É o que você escuta, é o que você vive, é a música é o que você lê. De alguma maneira, aquilo te alimenta de uma maneira holística. Mas não é só também o que o alimenta, né? É o que você joga para o mundo, aquilo também pode te adoecer. Brilhante. Posso adicionar no meu texto? O que é isso? Vou adicionar. Só se você me permitir adicionar os outros 3, tá vendo? Então, já estou te devendo ainda. Não, brilhante isso, brilhante. Faz todo sentido. Aquilo que você colhe, o que você planta. Quantas pessoas você encontra, o cara vai na tua casa, olha para a tua casa, o cara secou a tua casa inteira, com um sorriso nos lábios. Com um sorriso nos lábios. Então, mas dessas pessoas você se afasta. Total. O problema é que quando você... A reflexão para mim, quando você estava falando, é se você comesse as suas palavras... E você, não podendo se afastar e você se comesse o que você genuinamente deseja para o outro,
você adoecer ou ia ser uma pessoa saudável. In mens sana corpore sano. Não é? Essa é uma reflexão. Você estava falando aí do prazer, que o taurino gosta de viver bem, comer bem e tal. Então a gente tem uma tradição aqui a gente tem um vinho nosso, que é o Indomável. Nossa! Poderia ser diferente o nome. Não poderia ser diferente. Não é? Que Já está aqui, já abriram aqui pra gente. Então, Júlio. Tá na hora de beber, né? Você já tomou o Indomável, então. Eu sou fã total. Esse daqui é o blended. Você tomou o Malbec, esse daqui é o blended. Puxa, esse Então, rótulo vermelho tá lindo, lindo de morrer. Um diferente aqui para você. Não, eu tomei o Malbec extraordinário. Não foi você que fez, né? Não pode. Uma coisa tão boa, boa não pode ter sido você. É o enólogo, é o engenheiro agrônomo, é eles que. Mas olha, você estava falando de energia, e para mim, Júlio, eu gosto tanto do vinho, porque diferente de outras bebidas, a vodka, o uísque e tal, você pode tomar de manhã, à tarde, à noite, frio, calor e tal, essa é a mesma coisa. O vinho, ele ficou aqui respirando um pouco. Eu estava aqui olhando para ele, você está falando do prazer, você falou um outro momento ali do vinho. E o vinho de verdade, cada garrafa é única, né? Porque quanto tempo você abriu, a temperatura que está, com quem você bebe, o que você come junto, né? Então, eu vou até guardar essa rolha, porque esse tem que porque a energia que está esse vinho com essa conversa é indescritível. Saúde. E você falar que ele passou por um período de silêncio, não é isso? Também, lógico, ele fica ali de barril, em silêncio. Se reconstituiu, foi encontrando caminhos, né? Imagina, foi encontrando caminhos para chegar nessa composição que ele chegou hoje. Pô, incrível. E agora com vinho... Em Vinho Veritas? Em Vinho Veritas. Tá certo que ele agora só tomou um gole, daqui a pouco ele... Solta. Não é? Mas não precisa. O Júlio ele já vem envinhado, como que eu poderia dizer assim. Já é assim. Nada. O Júlio, tem uma... a Clarice Lispector, ela fala que tem coisas que ela só pode ser dita em voz baixa, sussurrando. Né? E aí, como você falou, quer dizer, o que quem sabe se pudesse, já que aqui é um lugar da gente fazer perguntas não óbvias e coisas inéditas, né? E algumas coisas que você falou, a gente está aqui, eu estou delirando aqui. Mas o que nunca virou post? O que você nunca falou para ninguém? Mas é que faz parte de uma essência do Júlio. E que, assim como o Clarice Lispector diz que tem que falar em voz baixa, que você poderia sussurrar aqui para nós sobre o Júlio. Me faz ser mais humilde. Quero ser mais humilde. Mais humilde. Bom. E aí um amigo meu uma vez ele falou uma coisa assim, num discurso de despedida dele como executivo de uma grande multinacional. Ele falou assim: nós aqui não somos humildes, mas a gente tem humildade. Quer dizer, tem uma diferença, né? Se tem uma coisa que não faz mal nenhum, na minha visão, é a humildade. A humildade só tem vantagem. E muitas vezes, Dani, pessoas como eu e você, e eu conheço menos o Janes, mas que a gente é boquirroto, a gente é vocal, né? A gente não tem problema de falar, a gente gosta de falar. E muitas pessoas podem confundir aquilo ali, que é vaidade, é egocentrismo, é exibicionismo, é falta de humildade. Não é. Pode não ser. Mas como eu acho que humildade não tem limite, qual é a dose de humildade que você quer? Eu quero 100%. 100% da quadra de humildade. E não é ser Madre Teresa de Calcutá, porque tem um limite, né? Eu acho que... Que tipo de pessoa eu queria ser? Isso. Eu já falei, acho que eu falei uma vez para você. Eu queria ser uma pessoa com zero de arrogância, zero. Ou seja, muito, muito humilde. E com altíssima autoestima. Interessante. Altíssima autoestima. Essa é a melhor pessoa do mundo.
Você sabe que Sócrates associa que o último estágio da sabedoria é a humildade. Perfeito. Né? Uma vez, eu tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos, e aí alguém fez a pergunta quais são os seus 3 maiores valores, né? E eu estava num curso com meu pai. E o meu, com 20 e poucos anos, eu coloquei comprometimento. Era o meu atributo número 1. Que aí você podia falar integridade, verdade. E eu falei, cara, você tem que estar pleno, inteiro, intenso, tem que transbordar, você tem que estar comprometido com algo que é a sua essência, né? Sem abrir mão da essência, não é o comprometimento com o ego, é o comprometimento com a sua essência. E meu pai falou, o meu é humildade. Olha. Meu atributo número 1 é humildade. Puta, que legal. E aí aquilo, eu tinha 20 e poucos anos, eu falei, mas como assim? Com 20 e poucos anos você tem que ser louco, tem que arriscar. Né? Para mim, ainda humildade naquele momento era mais como subserviência do que como um atributo. E hoje, humildade é maravilhoso que você fala, porque é isso, quer dizer, então você está bem com você e ser humilde no sentido do 100% humilde, mas não é subserviente. Isso é. Exato. E esse ponto é maravilhoso. Sabe esse ponto, Dani? Se tem uma coisa difícil de ser, dificílimo, é ser humilde. É difícil, mas é muito difícil. E por que eu estou dizendo isso? Porque os padrões não premiam adequadamente os humildes. Os padrões, as métricas da sociedade. O cara é muito humilde, é um cara sem sal. É um cara humilde sem sal, sem ideia, sem diferencial. Nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, os humildes são muito mais sábios, muito mais inteligentes, possivelmente muito mais eficazes. A tal da história da liderança para servir o liderado passa por um líder ser humilde. Porque a humildade gera uma conexão, gera um glue, gera uma cola de confiança, né? Então tem, assim, mas é muito difícil o padrão, a sociedade te cobra um outro tipo de comportamento. E não ter medo de mostrar suas vulnerabilidades também. Exato. É o despojamento. Autoconhecimento gera despojamento. Né? Exato. Esse é outro ponto. Quer dizer, é isso. Quer dizer, então você não tem medo de mostrar suas vulnerabilidades, você ser humilde, você, de alguma maneira, tá efetivamente conectado com a tua essência, né? Tentar silenciar o seu ego. Poxa, quem sabe isso aqui seja nesse momento da vida que depois de tudo que você já fez. E aí, Júlio, dentro dessa linha, qual que é o seu maior medo e do que ele te protege? Porra, essa é complicada, né? O meu maior medo está muito distante de mim, né? Mas talvez o meu maior medo fosse a solidão. Né? Está muito distante de mim. Né? Mas assim, acho que a solidão é um problema. É um problema. Qual é a segunda pergunta que você fez? Não. E do que esse medo te protege? Que ele te protegeu Eu ao acho longo da vida. Que é lindo entender que, como é o maior medo, quer dizer, a solidão, você já está protegido dela, mas pela pessoa que você é, né? Porque você falou em algum momento, bem no começo, onde a questão da matéria, e muitas vezes as pessoas têm muita matéria, mas são vazios, né? São vazios, enfim. E eu acho que a solidão, muitas vezes, é quando você não conquista, você compra. Né? Porque as relações você não herda, as relações você não compra, as relações você conquista pelo que você é. E aí, quando você fala da solidão, para mim, é algo que remete a um pouco do que você falou no começo. Esse bem coletivo, né? Faz sentido. Agora, é muito legal esse tema do assunto da humildade, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo. Né? Meu pai me levou para trabalhar
eu fazia summer job, né? 14 anos, 15 anos. Eu ia para a praia de 9 ao meio-dia, voltava para casa, tomava banho e de tarde ia trabalhar, né? Ia trabalhar na empresa do meu pai. E meu pai, filho de galego, filho de espanhol, duro, um cara que perdeu pai e mãe muito cedo, quer dizer, tem uma história de superação impressionante. Ele sempre foi muito duro, né? Muito duro, de certa forma relativamente agressivo, intransigente, né? Então, assim, eu fui meio que formado sob a égide de rigor, de responsabilidade, né? Mais adiante, né? Eu tive um tempo, há muito tempo atrás, na loja americana, né? Eu comecei na loja americana e o Banco Garantia, né? Comprou a loja americana e eu, por um tempo, me reportava para o Beto Sucupira, que foi uma escola extraordinária, um aprendizado imenso, né? Sou super grato a isso, né? Mas aprendi muito no campo da agressividade, né? Do posicionamento, da firmeza nas posturas. Espartano. E na agressividade, espartano, quer dizer, a questão. Mas aí ninguém é mais pão duro do que o galego, entendeu? Meu pai, ele via um clipe no chão, ele pegava o clipe e botava no porta-clipes, entendeu? Então é uma coisa meio. Então eu aprendi muito a ser um personagem de agressividade na gestão, né? De muito rigor, muita exigência, agressividade mesmo, como se a agressividade permitisse transformar melhor as pessoas do que a não agressividade, do que o não conhecimento, etc. Hoje eu penso ao contrário. Porque esse personagem nunca me coube muito bem. Eu passei muitos anos com posturas duras, agressivas, sem desrespeitar, mas muito duras, agressivas. Isso não me cai bem. De novo, que tipo de pessoa eu acho que eu seria extremamente eficaz? Que tipo de pessoa eu queria ser mais? O manso. A mansidão é uma das grandes virtudes do ser humano. Você pode falar alto, você pode gritar, você pode brincar, mas você pode ter uma alma mansa. Eu quero ser manso. Entendeu? O que eu queria mesmo é ser cada vez mais manso. Eu já delirei aqui. É delírio, né? Delírio colírios e colírios. Isso é maravilhoso. E agora eu vou para um outro campo, vou pedir para você se teletransportar. Você acabou de falar do legado do seu pai, um pouco do mindset que ele tinha, como isso te fez refletir. Foi um primeiro modelo mental que você teve, aí você construiu outro modelo. Você é avô, tem 9 netos, não é isso? 9 netos, E imagino espetacular. Que deve ser uma experiência incrível, né? Eu tenho uma filha também, já sei que é o amor mais verdadeiro que você pode ter na paternidade e tal, né? Agora eu quero que você imagine, daqui a 40 anos, um neto seu resgatando uma partitura do vô. Que notas primeiras ele encontraria? O que ele leria naquele momento de vida dele? Qual é a mensagem do vô Júlio nas primeiras notas da partitura que ele encontrou? Cara, organiza o teu roteiro, organiza a tua composição, monta a tua primeira sinfonia, pensando de que forma isso pode mudar a vida das pessoas. Porque, Janes, eu já falo isso desde sempre, eu custei muito a gastar meu tempo no give back, né? Mas eu falo para meus filhos, não são crianças, né? 38, 41 anos, 41 anos, 42 anos, mas o give back é desde já. E eu converso com meus netos, quando a gente leva nas obras sociais que a gente apoia, a gente leva todo mundo. A galera, você gostou? Achei chato demais. Achou chato demais por quê? Não, porque não tinha nada para fazer, mas olha só, teve tudo para fazer ali. Você lembra quantas crianças doentes estavam ali, precisavam daquela ajuda, precisavam daquela palavra, precisavam daquele brinquedo? Então, acho que a minha mensagem para os netos, e veja bem, isso não é proselitismo do bonzinho, né? Pô, o Júlio é super bonzinho, que legal, não tem defeito, nada a ver. É o contrário, eu estou aqui nu, abrindo as minhas vulnerabilidades. Mas acho que é o seguinte, meu orgulho seria meus netos estarem... você falou da música, por exemplo, eu tenho vários dos 9 que são extremamente... com muita afinidade musical, muita afinidade, né?
uns mais, outros menos, todos eles, porque lá em casa é um massacre de música, né? É um massacre de música, toca música o tempo todo, tem instrumento musical espalhado pela casa o tempo todo, tem 2 pianos de cauda, tem 4 teclados, 6 guitarras, bateria, percussão, sax, tem todos os instrumentos, eu tenho estúdio em casa. Então, meu grande objetivo é o seguinte, trabalha a tua sinfonia pensando de forma que você vai fazer o bem para as pessoas. Não, isso é lindo. Muito lindo. A gente, cara, eu já falei, né? Aqui a gente podia ficar. Porque a conversa é deliciosa, Júlio. Eu sei que a gente já passou aqui, mas eu só. Porque além de ser essa pessoa espiritualizada, investidor, com uma trajetória maravilhosa e músico, você também é um atleta. Né? Você falou aí do esporte, do tênis e tudo mais. E a gente acabou nem tocando nesse assunto, mas como você acredita que o que o esporte te trouxe para assim que fez com que o Júlio fosse o Júlio hoje? Quer dizer, então você é uma pessoa extremamente elaborada, né, por diversos ângulos e também o esporte, né? Como o esporte, até porque até a influência seus filhos também são, você, enfim, um atleta até hoje e tal. Então, como o esporte te mudou? Muito. Meu pai é formado em educação física. Meu pai tem 98 Olha anos. só. Ele se formou em educação física há 75 anos, quando ninguém sabia do que se tratava. Que bicho é esse, educação física? Não existe isso. Então você pode imaginar o quanto de esporte eu fiz, e minha vida toda foi fazendo algum esporte. E eu diria para você, eu fui melhor em alguns esportes, fui melhor. Talvez onde eu mais me destaquei, talvez o judô, e no squash, eu joguei squash há muito tempo. Jogo tênis desde 6 anos de idade, né, etc. Mas, no meu resumo da minha obra esportiva, eu perdi muito mais do que ganhei. O que não é um atributo próprio só para mim. Grandes atletas, grandes campeões perderam mais do que ganharam, mas eu perdi muito mais do que eu ganhei. Por mais que eu tenha ido bem em alguns momentos da vida. Diante disso, o que o esporte me ensinou é aprender a perder. Perfeito. Porque se eu perdi muito mais do que ganhei, é porque Entrou em vários campeonatos. alguma coisa eu tinha que aprender, tirar disso. Então, Não, mas isso é lindo. eu acho que esse é um principal takeaway da minha vida esportiva, né? Evidentemente que é outro atributo que também se compara com as bandas, etc., é a solidariedade de grupo, o espírito de equipe, né? Quer dizer, a determinação de que nunca desistir, nunca desisto. Ainda mais jogador de squash, esse não desiste Esse nunca. não, você vai até a última bolinha, nada, até a última bola. Ali. Então eu não desisto nunca. Eu sou persistente, sou resiliente e aprendi a perder. É isso. Meu, que lindo. Ô, Júlio, a gente já está indo aqui para o final. Eu estava aqui pensando, tem um monte aqui de coisa. Eu podia ficar conversando aqui com você, mas deliciosamente várias horas, como a gente já fez. Já que esse lugar é um lugar de delírios e colírios, é um lugar de perguntas não óbvias, se você tivesse sentado no meu lugar, perguntando para o Júlio que pergunta não óbvia a gente não fez para você e que você faria para você nesse momento? Qual você acha que é a tua missão na próxima vida? Boa. Sei lá, eu pensei agora, Dani, porque as pessoas precisam acreditar que nada disso aqui foi combinado. Eu estou ouvindo tudo pela primeira vez. Vocês são especialistas em fazer perguntas, pelo amor de Deus. Faz pergunta mais fácil, né? Que podia facilitar um pouco a vida do pobre coitado do entrevistado aqui. É um pobre coitado, eu me sinto um pobre coitado. Mas eu acho que é isso. Qual é a minha missão na próxima vida, né? Deve ter. Deve ter, certamente vai ter. Eu acredito, Júlio, que existe algo muito maior. E eu entendo a vida como igual uma viagem, né? Se você for fazer uma viagem, você vai para Paris, para Orlando, para Nova York, está calor, está frio, não sei o que, e você vai lá, você não leva tudo que você tem, você leva uma mala com parte do que você tem. E ali e para mim esse é o destino, né? Você escolheu, só que você chegou lá, o hotel não era tão bom, choveu num dia e você estava sem... Enfim, acontecem vários imprevistos. E aí a maneira como você lida com esses imprevistos é que, quem sabe, seja o livre-arbítrio. Mas você sabe que você foi para Nova York, você não foi para a África do Sul, ou você não foi para a Ásia. Você sabe para onde você está indo e, de alguma maneira, você traz um conjunto. Mas o que você leva?
O que você traz uma viagem? São as experiências, vivências, o que você aprendeu com aquilo, como você se transformou naquele lugar, as relações com os outros, a cultura que você teve, esse negócio todo, essa magia, né? E aí quem sabe a grande questão quando você me faz essa pergunta é para onde será essa próxima viagem, né? Entendendo que dessa aqui você evoluiu demais, você aprendeu demais, você impactou demais, você, enfim. E é uma coisa tão linda, né, te conhecendo como eu conheço, Júlio, porque aqui para mim é como se, de alguma maneira, a gente tentou ser meio Michelangelo, sabe? Ele já é uma obra ali, o que você tem é tentar tirar o que eu sinto de você. Você já está dentro daquela pedra, não é isso? Quando perguntou para ele como que ele fez Davi, ele falou: não fiz Davi já estava lá, eu só tirei os excessos. Os excessos, né? Incrível. Né? E quer dizer, Incrível. então não foi ele que fez Davi, ele já estava lá. E quando a sensação que eu tenho ao você estar falando tudo que você está falando aqui é que cada fase da tua vida você está tirando os excessos, né? Para que cada vez mais apareça essa obra, o Júlio, que já é algo espetacular, né? Para todo mundo ter o privilégio de conviver com você. Enfim, assim é que eu assim que eu estou só descrevendo o meu sentimento nesse momento, né? Olha, Dani, até uns 3 ou 4 anos atrás, eu tinha uma dificuldade imensa. É um paradoxo, mas é uma verdade, uma dificuldade imensa em receber elogio. Quer me desconcertar, me fazer um elogio. Eu comecei a pensar, mas por quê? Será porque eu não me acho merecedor? Pode ser. Perfeccionismo? Pode ser. Pode ser por vários motivos. Eu até converso isso com a minha terapeuta. Hoje eu mudei. Hoje eu tenho que valorizar um elogio em respeito a você, em respeito à pessoa que está fazendo o elogio, evidentemente vindo de uma fonte autêntica e verdadeira. A gente aprende na vida a discernir os espíritos, né? Você discernir os espíritos. Isso aqui vem do bem, isso aqui não vem do bem, isso aqui é um puxa-saco, é uma energia ruim. Então, eu aprendi a aceitar humildemente um elogio e em respeito à pessoa que está me fazendo. Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito simples, uma pessoa simples no aspecto de olhar para a vida com alegria, com gratidão. Eu sou um cara que gosta de viver, eu amo as pessoas, eu amo conhecer pessoas. A minha vida toda acontece em pontes na minha vida. Invisto, a gente, na nossa companhia, investimos em dezenas de empresas, com dezenas de famílias que a gente impactou, né? Fizemos IPOs, né? Criamos valor em companhias, fizemos a Brasil Brokers em 2007, fizemos a Brasil Insurance em 2010, fizemos a Alto Brasil em 2012. São projetos de grande geração de valor que envolvem um conjunto imenso de pessoas que fazem dinheiro, que têm um ganho patrimonial importante e que a gente sempre torceu para que todo mundo prosperasse e fizesse um bom uso desse dinheiro, né? Então, eu super agradeço as tuas palavras, vocês as perguntas, que nunca tive num lugar com perguntas tão difíceis, mas tão criativas, tão diferentes, tão delirantes, né? Super obrigado. Eu queria encerrar com uma pergunta. Eu até não aguento mais. Aqui. Não, e aí eu muito em cima, eu até escrevi aqui muito em cima de toda essa conversa, né? Que Júlio, assim, se toda a sua história fosse resumida, a sua história fosse resumida, tocando no escuro, sem plateia, só para você mesmo, que sensação você gostaria de sentir no final? Paz. Paz. A paz da conexão. A conexão lá em cima, né? Essa é a sensação que eu queria ter. Cara, eu não tenho nem palavras para dizer. Me arrepiei em vários momentos aqui, Júlio. Né? Eu falei no começo, quer dizer, o Júlio
O Júlio é uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço, que eu tenho o prazer de conviver. Quando ele me falou que já tinha feito a cirurgia, nem que ele ia fazer, né? Eu comecei a ficar nervoso demais, ansioso. Minha reação, mas como assim? Como assim? Só de imaginar que existiria a possibilidade, né, de Deus me livre, Júlio, deixar esse lugar nesse planeta, né? Sabendo que a gente já está conectado e está conectado. Eu digo que algumas relações, elas não são encontros, elas são reencontros, né? E com você é indiscutível que sempre foi um reencontro. Então, esse daqui é um lugar, quando a gente fala de delírios e colírios, a gente pensa nas perguntas no intuito muito mais por isso que eu senti aqui, né, da gente lapidar, tirar o excesso e tentar mostrar aquela obra-prima, aquela coisa mágica de todas as pessoas que a gente convida para vir para cá, né? Então, eu achei maravilhoso, queria te agradecer demais. A maneira tão verdadeira, tão espontânea, tão honesta, tão autêntica como você se mostrou aqui, né, do seu coração. Eu consigo, a gente falou um pouco em algum momento das pessoas estarem integradas. Eu não tenho dúvida que, se medir agora o nosso coração, ele está batendo exatamente na mesma frequência, na mesma velocidade, né, do mesmo jeito, porque aconteceu aqui algo muito mágico. Eu não me imaginaria que seria diferente, mas eu acho que quando você já tem uma expectativa alta e ainda você se surpreende, é porque aconteceu uma magia divina naquele momento, né? Então, Amém. É assim que eu estou sentindo. Então, eu queria agradecer da minha alma mesmo. Você já deve estar sentindo no seu coração a mesma vibração, a mesma frequência aqui. Eu queria agradecer demais. Quase que não cabe em palavras o que eu estou sentindo, mas eu sinto que você também já entendeu e está sentindo aí. Eu também agradeço. Foi um prazer te conhecer mais perto. Já te conhecia de toda a tua obra social, todo o teu legado que você está construindo. E um momento que foi um momento de cura para mim, quando você elegeu humildade como referência. Eu, como acadêmico de carreira, num dado momento, um feedback ficou muito estranho no meu inconsciente, dizendo, você tem que ser menos humilde. E aquilo me deixou desconfortável. E eu não apostei naquele feedback. E te ouvindo hoje, eu acho que fiz a escolha certa, daquele feedback não estar acolhido no meu coração. Obrigado por também trazer um pouco de cura nessa conversa. Tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo, vários pontos vão tocar e curar também. Obrigado, queridos. Obrigado. Meu coração está com vocês. É isso aí. Bom, eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que nos acompanhou em mais esse episódio assim, indescritível do Delírios e Colírios, onde a gente teve aqui a delícia de eu e o Jânio estar aqui conversando com o Júlio. Enfim, foi mágico, foi incrível. Obrigado de coração. Obrigado. Muito obrigado. E nos vemos no próximo, não é, Daniel? Nos vemos no próximo episódio de Delírios e Colírios. Muito.